Sejam muito bem-vindos ao episódio 2 do Futuro Cast, um lugar para a gente falar sobre os movimentos que nos levam ao futuro de uma maneira leve e com propósito. Eu sou a Danúbia Borba, contadora e economista, idealizadora do evento Empresa do Futuro, e hoje eu estou aqui com um grande amigo e especialista em marketing, branding, uma palavra tão falada, mas nem tão compreendida assim ainda, né, Alan? E relações públicas. Então, eu gostaria que você se sentisse muita vontade para a gente conversar aqui de maneira leve, falar um pouco da sua experiência para a gente. O Alan, para quem não sabe, ele foi um dos palestrantes da Empresa do Futuro e lá ele fez algumas provocações muito importantes sobre o branding no futuro das empresas, né? Eu queria que a gente continuasse de uma forma leve por aqui. Claro, seja bem-vindo. Muito obrigado. Não tem como eu não estar à vontade aqui na sua presença, né? Nossos papos, mesmo fora das câmeras, sempre são muito fluidos, muito legais e muito ricos, né? E é isso mesmo. Eu sou Alan, sou Relações Públicas de formação, essa foi minha formação, 5 anos ali na luta, na faculdade. E as relações públicas, né? Como que a gente cai no marketing, né? Porque o que tem a ver, né? O que faz as relações públicas? Tem um bordão dentro da nossa profissão, que é que todo mundo precisa de um RP. Tá? Todo mundo precisa de um RP. O RP ele é aquele profissional que cuida da imagem e reputação de todas as empresas, instituições e afins, entendeu? Então, quando tem alguma crise ou está precisando fazer algum planejamento muito mais direcionado, é o Relações Públicas que faz isso. É como que eu caí ali no marketing? Tem tudo a ver, né? É tudo do mesmo eixo. Tudo interligado. Tudo interligado. E todo início de carreira é difícil, né? Acredito que estejamos aqui também na presença de empreendedores novos, mais avançados, ou quem está pensando em empreender, todo começo é difícil. Todo começo é difícil. Então, entre eu conscientizar o público do que faz um RP para depois eu vender isso, e eu já chegar num mercado que as pessoas já estão sabendo que o marketing foi um caminho muito mais fácil, mas é uma relações públicas que está ali cuidando de todo mundo, entendeu? Sim, até porque esse papo todo de imagem, da construção da reputação, do marketing e o próprio branding, eles passaram a ser temas da gestão. Não é mais, né, só atribuição do marketing, hoje é um papo de gestão mesmo. Ter esse olhar, né? Você vende produto ou você vende uma marca? Como que é isso? Exatamente. E tudo fica muito difuso, né, dentro da comunicação, porque hoje nosso eixo, Dan, a gente tem ali relações públicas, o jornalista, o design gráfico, o designer de moda, porque a roupa também é uma forma de você se comunicar, a nossa aparência, e tantas outras áreas que tem ali dentro da comunicação, né? Relações públicas é uma dessas áreas. E não que uma é mais do que a outra, cada um tem a sua função ali dentro. E quando a gente fala de marketing, nesse meio caminho aí de era digital, principalmente um pouquinho antes e durante a pandemia, ficou falando muito sobre marketing digital e tudo mais. Só que o marketing não é o que as pessoas falam sobre marketing digital. Não é a gente chegar e fazer uma gestão de tráfego. Não é a gente chegar e fazer uma gestão de conteúdo para as redes sociais, gravar vídeo e tudo mais. É todo o planejamento, sabe? Tudo que a gente faz ali antes de aparecer, a gente fazer todo o seu propósito. Quem que é você? O que você quer fazer? Onde você quer chegar? Com quem você quer falar? Com quem você quer falar? Qual é o seu público? Porque se a gente... Isso não é uma tarefa fácil de achar, tá? Envolve pesquisa. Porque acredito que, pelo menos até hoje, né, todos os empresários que eu chego para conversar, você pergunta, tá, que público você quer focar? High ticket. Todo mundo quer high ticket, né? Aquele cliente que com a empresa, ela tem que estar toda a construção dela ali, o que ela quer passar, o brand, que eu vou falar um pouco mais desse termo que é em inglês, né? As pessoas, algumas detestam colocar termo em inglês, mas não tem como a gente fugir disso. Colocar todo esse treinamento dentro da empresa ali, do que faz, como que faz as coisas, para todo mundo entender isso, a gente poder externar isso, não vai conseguir, porque vai ter ruídos de comunicação em todos os processos dele, porque em algum momento o seu cliente vai precisar falar com algum dos seus colaboradores. E se ele não está alinhado com quem vendeu,
ou com quem está à frente, ou com quem está aparecendo, está sendo porta-voz da empresa, toda a sua estrutura foi por água abaixo. E aí a especialidade entra como mais do que um suporte. Total. Né? Uma direção para onde estamos indo. Você pega na mão. Eu estou falando isso porque eu sou cliente do Alan e a gente vem construindo isso juntos, né? Eu acho que hoje ainda tem empresas que não estão no digital. Vamos voltar um pouco. A gente já começou muito aquecido, né? Pensando no pequeno mesmo e que hoje a nova geração para eles é muito fácil, mas a gente tem alguns empresários, empreendedores de idade mais madura que ainda não cederam ao mundo digital. Queria fazer uma provocação para esse público também, porque eu tenho muitos clientes nessa situação, que têm um bom trabalho, têm um bom produto, mas eles não pensam nisso. Eu acho que quando a gente está pensando em perpetuar uma marca, ter uma empresa que vá viver aí por um bom tempo, a gente precisa aprender a vender para a nova geração. Perfeito, total. O que acontece hoje? O digital ele está tomando conta de tudo, não tem como a gente negar isso. Era muito comum as pessoas apenas abrir uma loja ou seu escritório na principal avenida da cidade que tudo ia acontecer, tudo ia fluir, o cliente ia entrar. E eu falo, deixa eu trazer uma área aqui que é muito comum isso acontecer, Dan, que é uma área com muito mais tempo de mercado, que é, por exemplo, o corretor de imóveis. Você encontra muitos corretores de imóveis antigos que estão fechando suas portas, porque era comum, principalmente aqui onde a gente está, que é uma cidade litorânea, de turismo e tudo mais, vinha pessoas de outras cidades, via imobiliária, entrava, ou comprava, ou alugava, ou, enfim, era muito mais fácil. Hoje não. Na palma da mão. Na palma da mão, e ali você encontra 1000 opções, você não vai ficar só naquela imobiliária. Se tiver alguma coisa que você não gostou, você tem a possibilidade de falar com 10, 20 corretores ao mesmo tempo e buscar aquilo que você quer. Então, se você não está com isso tudo estruturado para a pessoa falar assim, não, eu quero que aquele corretor X me atenda porque eu gosto do aspecto X, Y e Z que ele pode me oferecer. Sim. Isso é brand, porque ele conseguiu passar a imagem dele, fazer com que o cliente entendesse o propósito da empresa dele, para que ele fale assim, não, eu não vou fazer com outra pessoa, eu vou fazer com você. A minha compra da minha casa própria, do meu sonho, vai ser com você, porque eu acredito no que você pode me oferecer. Entendeu? Como que é muito mais complexo, estrutura. Sim. E ó, a gente estava até agora há pouco, antes de começar, falando sobre... A gente até fez uma brincadeira aqui sobre videogame, sobre a Nintendo. E eu não gosto muito de trazer exemplos de marcas grandes, tá, Dan? Mas acho que esse é um exemplo muito real. Que recentemente eu acabei de comprar um Nintendo Switch lá para casa. Eu sempre gostei de videogame e tudo mais. E eu sempre tive videogames também. Só que eu sempre joguei sozinho, Dan, sabe? Então, eu ali ligava ali, jogava e tudo mais. Só que a Nintendo, você perceba, a Nintendo me deu uma possibilidade de eu ligar, colocar 4 controles, tá com 4 pessoas jogando ao mesmo tempo, a gente se divertindo, dando risada de jogos simples, de passar de fase e tudo mais, você pula, tal, um Super Mario e tudo mais. A gente tem todo mundo reunido fazendo a mesma coisa, dando risada, não são jogos difíceis, e perceba o que é o branding. Eu não comprei um videogame, eu comprei um momento de qualidade com a minha família. Sim, uma experiência. Exatamente. Então, eu não estou jogando, eu não estou fazendo isso, eu estou tendo essa experiência. Isso é brand. Quando a gente consegue passar isso, a gente consegue transcender a nossa marca, entendeu? Mas tem formas de fazer isso com um budget, uma verba um pouco menor do que a da Nintendo, tá? Dá para todo mundo colocar dentro do seu orçamento, com né? certeza dá, com certeza dá. São trabalhos de tamanhos diferentes e para tudo, como você falou, tudo é planejamento. Por isso que é um tema que hoje é um tema de gestão, né? O marketing, o branding e relações públicas também. Porque quem não aprender, como a gente acabou de falar, quem não aprender a estar presente em todos os ambientes e comunicar da mesma forma, né? No digital, no offline, pode confundir a cabeça do cliente e, consequentemente, a empresa pode não durar. Exatamente. Porque esse novo público não vai encontrar. Não encontra. E todos os pontos de comunicação, isso que você falou é excelente, Dan.
ter uma postura quando o dono fala, a empresa tem uma outra postura quando o colaborador fala, uma outra postura quando está no outdoor, quando está nas redes sociais, quando está num telão de cinema, quando está num panfleto, tudo tem que estar interligado. Quando a gente fala de relações públicas, eu vou trazer até uma outra questão muito forte do RP. Eu tenho muito orgulho de CRP, tá? Eu amo CRP. E uma das coisas principais é a gente fazer essa construção, porque quando as pessoas entendem o que é a profissão dela, ou o que a empresa dela quer passar, tudo fica muito mais fácil. Eu vou te dar um exemplo. De repente, aconteceu por algum motivo, alguma questão, que você está com uma crise interna, uma crise dentro da sua empresa. Não precisa ser interna, pode ser interna, externa, mas externas são as piores, né? Como, por exemplo, uma reclamação de um consumidor seu que chegou numa proporção muito grande. Por exemplo, uma insatisfação ou algum erro, porque somos seres humanos. Infelizmente, erros acontecem. A gente tenta não errar nunca. Em pequenas e em grandes empresas. Pequenas e grandes, independente do tamanho. E aí a gente acaba falando depois de processos, né? Mas, enfim, quando acontecem esses erros, se toda a comunicação não está adequada, você não vai ter uma boa gestão de crise, que é o RP que faz essa gestão de crise. Então, a gente não vai conseguir defender de forma segura aquela empresa e com que as pessoas se convençam de que aquilo foi um erro que acontece e que a gente consegue contornar isso e tentar minimizar, né? Não esconder. A gente não pode esconder o erro. Sim. Dentro da nossa ética, a gente não pode omitir algo, mas a gente pode diminuir os impactos e as causas dessa crise que a empresa está passando. E, infelizmente, às vezes, crise pode fechar muitas empresas. Sim, perfeito, perfeito. E voltando à coisa do planejamento, só para a gente, antes da gente passar para uma outra questão que você já me... Desculpa, corta. Você já me trouxe um insight. Essa questão do planejamento. Toda essa construção de comunicação, existe o planejamento que precisa ter alguém ali com essa inteligência, com essa sagacidade por trás. Mas isso envolve o quê? Grana. E aí, isso envolve gestão financeira. É onde a gente pode fazer aqui uma dobradinha. Eu queria te trazer um case, tá? De uma cliente. Vou aqui trocar os números, mas só para você entender a proporção, tá? Se tem uma empresa, área da saúde, serviço de excelência, mas ela faz todo o marketing dela, é só Instagram e tráfego pago. E ela não separa uma verba para fazer uma relação pública, sabe? Médicos de nome e que precisam, né? Tem gestão de crise. Eu estava fazendo uma live outro dia, você viu, com o Dr. Carlos, e ele nos deu um número alarmante. Todos os dias, eu não me lembro agora o número, mas todos os dias, muitos médicos são processados no Brasil por conta de comunicação com o seu paciente. Aí, a gente está falando de uma parte jurídica. Mas beleza. Se o número é alarmante de processos por N razões, né, de procedimentos médicos, o médico precisa mais do que nunca de um RP. Não precisa? Nossa, o médico é o que mais precisa, porque... E eu vou até puxar também toda a área da medicina, tá? Mas principalmente aquele que envolve o resultado final como uma parte estética. Vou te dar um exemplo. Sim. O que é bonito para mim pode não ser bonito para você. Isso é muito pessoal. Então, o que o médico fez pode estar perfeito ali, mas o cliente pode não estar satisfeito. Então, se a gente não consegue manobrar isso, entendeu? Eu não digo não manobrar no sentido de enganar, tá? Sim. Quero que isso fique muito claro para todos que estão assistindo. Mas que a forma que ele faz o trabalho dele tem que estar muito bem alinhada, o branding está muito alinhado, porque se a pessoa entende que ele faz um serviço, está com uma expectativa alta naquele serviço, e de repente o serviço dele é outro, e não sai como a pessoa estava esperando, tudo vai por água abaixo. E isso acontece muito, sabe? Porque esse ruído na comunicação é muito comum porque a pessoa está comunicando uma coisa, o profissional está comunicando uma coisa e a pessoa está entendendo outra. Se eu falo, a pessoa entende e não entende da forma correta, eu estou tendo um erro de comunicação. Sim. De linguagem, às vezes, também, né? Linguagem.
para um público é de uma forma, para outro é de outra, e aí é que está, né, a magia da comunicação, entender quem que é o nosso consumidor final. Exatamente. E a gestão de crise, para a gente corrigir, começa antes da crise começar. Porque a gente tem que se preparar para isso. Então, quando a gente faz aquele exercício de pensar o que pode dar errado, não é porque eu estou sendo negativo ou pessimista. Eu não quero que nada dê errado, nem no meu, nem no seu, nem no de ninguém. Mas pode acontecer. Se a gente trabalha com a possibilidade de poder acontecer, vamos entender como que o raciocínio das pessoas vai ser guiado por isso. Se der esse problema, ela pode ir para o ponto A, ponto B e ponto C. Qual que vai ser a resolução aqui, aqui e aqui? E se de repente aqui ela não quiser, liga mais 2 pontos, entendeu? Sim. E aí vai embora. Mas isso a gente já está planejado, entendeu? Se acontecer, a gente fala, beleza, não vai pegar a gente de surpresa, não vai chegar se chegar o Celso Russomano na minha empresa, eu já estou preparado porque pode acontecer. Entendeu? Então, a crise ela tem que ser começada antes. E isso entra na parte de gestão. Sim. Quando a gente fala de gestão, a gente fala em toda essa organização. Se você não está com o financeiro em dia, você não consegue contratar esse tipo de serviço. E aí eu te falo, Dan, se o financeiro não está em dia, você não tem uma boa gestão financeira, você não está investindo ali no seu brand. E acontece algo desse tipo. Você acha que vai ser mais barato você ter investido naquilo antes ou você resolver esse problema? Sim, sim. E é uma questão cultural. Acho que o grande propósito da Empresa do Futuro, desde o evento até esse podcast, é sempre provocar essa consciência das empresas. Porque o brasileiro, ele tem o hábito de remediar. Sim. Ele não gosta de prevenir. Nunca vai acontecer comigo. Não vai acontecer comigo, só acontece no vizinho. E aí, nesse sentido, conecta muito o que a gente trouxe no episódio 1 com o 2. Porque no 1, a gente estava falando de prevenção da parte trabalhista. Né? Nós também somos, no Brasil, recordes em processos trabalhistas. Então, o empresário entender isso como uma governança, contratar ali um advogado para gerir isso para que não se torne uma crise. E agora, hoje, nós estamos aqui falando da comunicação, de um cliente insatisfeito, de um Reclame Aqui da vida, ou um Celso Russomano, como você falou. Para tudo isso existe prevenção. E é essa provocação que eu quero trazer para as pessoas, principalmente para as empresas aqui do litoral. Meu manifesto é sempre esse, né? Eu não gosto de fechar CNPJ. Eu não gosto quando uma empresa morre, mas ela morre sempre por falta de gestão. E a gente precisa aprender a olhar como um todo, né, Alan? Acho que é fundamental. Mas eu quero aproveitar essa nossa troca rica, que eu quero hoje provocar o público médico. Eu quero provocar a área da saúde, é uma área que tanto eu quanto você, nós somos especialistas, gostamos de atender esse público, mas as tendências, né, pelo que eu vejo nos meus clientes, reserve uma verba bacaníssima para o marketing. 10 mil por mês de marketing. Só branding, de uma forma mais inicial, e tráfego pago, os vídeos, aquela coisa toda, a reputação do dia a dia. Beleza. Se você pega uma verba de 10 mil e só destina para essa parte do marketing, você está deixando, senhores médicos, de fazer essa prevenção de risco, né? Para uma possível gestão de risco, um possível conflito com o paciente, de trabalhar com um RP. Então fica aqui o nosso apelo, né, Alan? Sim. E para isso, se está com dificuldade Claro, com certeza. Eu acho que o principal é ter pessoas como você, Dan, que entende os processos internos de empresa. Porque aí você consegue sentar com o cliente e entender, isso é importante, isso daqui também é importante. E aí, vamos entender o que está acontecendo? Porque senão, vai ser sempre tapa-buraco, sabe? Tô precisando de alguém para rede social. Eu vou contratar aquela pessoa que só faz rede social. Sim. E aí, é muito bom. Mas a gente precisa dessa sapiência, dessa formação de entender e construir. Eu costumo dizer que toda a parte da comunicação ela é viva em todas as empresas. Se a gente pegar, por exemplo, a Pentágono está com quantos anos mesmo de vida? 47, estamos indo para 48 agora em dezembro. 48 anos de vida já chegando. Se a gente falar pro fundador,
o João, não, o seu pai, Alfredo. O Alfredo, perdão, esqueci o nome do seu pai. Se a gente pegar o Alfredo de 48 anos atrás, imaginar que a Pentágono e a Danúbia Borba, uma das sócias, ia estar numa sala de podcast hoje falando sobre gestão, sobre finanças e tudo mais, ele ia achar uma loucura. Sim. Todas as marcas, elas são vivas. Elas têm que se adaptar ao mercado e elas têm que ter essa mudança. Por que eu trago essa provocação? Não existe planejamento a longo prazo, assim, a tão longo prazo. Entendeu? Sim. Você constrói a base da sua empresa, aquilo lá é sólido. Mas todo o processo, ele vai mudando, ele vai se adaptando. E essa que é a magia da comunicação. E tem uma baita conexão entre a comunicação e as finanças, porque também não existe a gente pode até fazer um planejamento financeiro de longo prazo. Daí a gente faz aí o planejamento financeiro de 2026 e tem que revisitar ele a cada mês e a cada trimestre. E vai ter as suas mudancinhas ali. Exato, o mercado vai se comportar de uma forma e a gente às vezes vai precisar ajustar a rota. Exatamente. Assim é para as finanças e para a comunicação. E a base mantém. Você só faz ajustes. Porque o fundamento onde você quer chegar é o mesmo. Sim. Entendeu, Dan? Então, quando a gente constrói bem estruturado isso, esse branding, essa sua comunicação, toda a tua equipe consegue fluir, entendeu? Todo mundo consegue falar a mesma linguagem. E é muito mais fácil. Todos os médicos, se você vai falar assim, no meu consultório eu vou atender com mais 2 associados ali, mais 3, mais 10. Muito interessante que cada desses associados tenha um treinamento para ele falar a linguagem da empresa, para não falar algo que você, como idealizador, não acredita, então vai estar todo mundo conectado. Sim. Entendeu? E é muito, quando a gente falou ali de organização, eu recebo muito ainda de empresas no processo de fechar e fala assim, Alan, você é minha última saída. Eu falo, poxa, é uma honra quando eu escuto isso, né? Sim, mas também é muito triste de deixar para o último momento esse investimento. Porque eu vou precisar de investimento, a empresa já está quebrando, já está afundando, não vai ter grana, vai querer aquele resultado para ontem e ninguém constrói marca do dia para a noite. Com certeza. Isso me trouxe um insight. Vamos fazer outra provocação aqui. A gente está trocando essa ideia de que o branding passou a ser algo da gestão. Hoje é normal a gente ver médios e grandes já com esse olhar. Nossa missão aqui é preparar os pequenos para isso, certo? Sim. E beleza, a gente quer a nossa cidade mais próspera, o litoral mais próximo, mais bem visto. E para isso, acho que tudo é equilíbrio. Vê se você concorda comigo. A gente precisa olhar para o marketing, beleza? A gente está aqui falando que não é só rede social, certo? Rede social, tem toda essa construção de reputação, essa parte do RP, cuidando ali de uma possível crise, ou prevenindo, Vamos olhar para isso, beleza. Equilíbrio. O que você acha da empresa, de qualquer porte que seja? Ela presta atenção no marketing, ainda que só na rede social, só que ela não cuida da gestão financeira. Primeiro que, para mim, destrói meu trabalho, tá? Porque, primeiro, se eu estou trazendo demanda, eu estou trazendo clientes que vêm através do marketing, eles estão fechando esse cliente, mas eles não têm números visíveis para mostrar esse resultado para mim, porque, assim, eu preciso dessas informações. Eu preciso saber se está dando certo ou se está dando errado. Em métricas, quantidade de clientes, em valor faturado, qual que é o serviço que tem o melhor lucro. Sim. Entendeu? A gente conseguir atacar o produto que mais sai, o produto que menos vende, mas de repente esse que menos vende tem um lucro muito maior. E se a empresa não está com essa visão 360 dentro do financeiro, vai prejudicar meu trabalho. Totalmente, tá? Não tem como. Se ele não consegue calcular sua margem de lucro, se ele não consegue organizar os seus serviços e precificar da forma correta, como que eu vou trabalhar? Onde que eu vou atacar? Entendeu? Sim, e a gente estava conversando ali antes de começar, você usou um termo que eu adoro, separar os homens dos meninos. Total. E separar os homens dos meninos em questão de marketing e em questão de gestão financeira é importante. Acho que a gente tem que olhar para tudo com a mesma importância.
Se eu tenho gestão financeira, eu tenho grana, eu consigo separar um budget para investir no marketing, certo? Total. Se eu tenho marketing, eu preciso pensar nas etapas disso. Então, não é legal você deixar a rede social da sua empresa na mão do sobrinho e nem você deixar a sua gestão financeira na mão do seu enfermeiro. Sim. Certo? Ou da sua recepcionista. Da sua recepcionista, do estagiário. Eu acho que a gente tem uma especialidade para contribuir. Sim. Então, se tudo é importante, como você falou, visão 360, se a gente quer chegar num lugar mais confortável, a gente vai ter que começar a olhar tudo como adulto, como os homens que você mencionou. Né? Não vamos fazer a gestão de uma empresa com esse olhar juvenil. Exatamente. E isso de contratar bons profissionais também, porque assim, não adianta furar tapar o sol com a peneira, sabe? Você tá com aquele problema, você contrata alguém por achar, muitas vezes, que vai ser mais barato, porque você vai estar ali de olho na pessoa, e de repente a pessoa não tem a qualificação naquele momento para fazer todo o serviço. Sim, ela vai fazer o melhor que ela pode, mas ela não tem, às vezes, a técnica, a ciência por trás daquele trabalho. Eu acho que, assim como a engenharia dos números, né, na questão da gestão, tem a engenharia da comunicação, essa magia que você falou, de que forma eu comunico para o cliente, para o colaborador, para o mundo. E quando a gente fala até dos mesmos segmentos, você vai falar assim, eu atendo 10, 20 médicos ao mesmo tempo. Cada um tem a sua peculiaridade. Sim. Pode fazer o mesmo tipo de serviço, mas cada um vai comunicar isso de uma forma. Sim. Então tem que estar tudo alinhado. Começa no financeiro. Começa no financeiro. Para ter o equilíbrio, né? Aceitar. Acho que o grande lance... eu gosto muito de trabalhar com os médicos, mas... os médicos, todas as profissões regulamentadas, sim, a gente chega uma hora que fica um pouco... eu sei de tudo. Exatamente. Sabe-se muita coisa mesmo ali naquele universo. Mas acho que falta um pouquinho de humildade intelectual para aceitar outras visões. Muito bem. Chamar pessoas para colaborar. Isso. Você pode saber, você pode ter total domínio. Mas dentro da área da comunicação, meus colegas, outras empresas, entendem. Dentro do financeiro, ele pode ter entendimento do financeiro dele. Mas o conhecimento técnico de como pode melhorar, ou, de repente, algo que acha que está fazendo certo e não está, você pode ter um olhar para corrigir isso. Sim, e distribuir de uma maneira mais equilibrada. Nesse exemplo que eu usei, 10 mil para uma rede social e para tráfego pago, será que você não podia estar dividindo essa fatia de uma maneira? Vamos começar esse trabalho de RP, já está tomando uma proporção legal, já tem um nome no mercado, eu acho que, e não só para a área médica, né? Eu falo isso pensando nos demais clientes que a gente tem, né? Você atende alguns nichos, eu atendo outros, alguns em comum, mas eu acho que a nossa missão aqui é despertar essa consciência, dá para fazer um bom trabalho e às vezes não com tanto, sabe, não é que tudo precisa ser muito. Eu acho que o pouco com consistência é mais importante, você diria? Consistência, a consciência de que é necessário. Isso que a gente está falando é muito bom, porque não estou dizendo para você fechar comigo, fechar com a Danúbia, mas que você entenda a importância desse tipo de serviço. Porque a ideia é que o mercado aqueça e mire para essa rota, como os grandes já estão mirando, tá? Não tem porquê você achar que pode fazer sozinho ou quer fazer sozinho e vai para um caminho que o mercado não está indo, não está direcionando. Sim. Eu trago essa provocação porque é muito importante a gente fazer isso. E quando a gente deixa tudo alinhado, fica tudo muito mais fácil para todos. A visão da empresa é diferente. Tudo acontece de uma forma muito mais rápida, mais simples e acontece. E aí, o nosso instinto de provocar reflexão, né? Eu acho que é uma missão mesmo. Sim. Isso que a gente está fazendo. Eu queria que você falasse um pouco o que define hoje uma marca forte? Quando a pessoa pensa, abrir mesmo lá daquele que está começando agora para um mais maduro, um empresário mais maduro. De bate-pronto, eu falo para você, propósito.
Tá. Qual que é o propósito da sua marca? É muito raso o que acontece. Meu propósito é ganhar dinheiro. Não empreender se não fosse para ganhar dinheiro. Isso é muito pouco. Sim. Muito pouco, eu quero mais. Ganhar dinheiro todo mundo quer. Desde a grande empresa multinacional até o empreendedor que está ali no semáforo vendendo paçoca. Todos querem ganhar dinheiro. Sim. Mas qual que é o seu propósito de vida? O que essa empresa vai impactar? O que ela muda no mundo? O que ela propõe? Qual que é a mudança que ela vai trazer para o mundo? Porque ser mais uma, já tem várias. Se você não alinha o seu propósito, e muitas vezes quando chega para mim, ninguém sabe qual que é o seu próprio propósito, sabe? Tô fazendo. A gente fez bastante exercício antes da gente iniciar, e acredito que muitos pontos você não tinha pensado sobre a marca da Núbia Borba. Sim. Principalmente a gente que vem de profissões muito técnicas, que, né, tardou olhar para isso, né? Já tem bastante gente fazendo há algum tempo, mas eu mesma olhei um pouquinho mais tarde, eu confesso. E quando você me trouxe aquela gama de questionamentos e perguntas, nunca parei para pensar nisso. É muito mais do que confiança em contabilidade. Hoje eu não tenho só contabilidade, eu tenho a gestão financeira, tenho recursos humanos, tenho outros braços ali para apoiar o empreendedor. Dan, como você quer comunicar isso? O que a gente vai falar na próxima gravação de conteúdo? Então, você vem me trazendo esse amadurecimento. É isso que a gente quer provocar. Você está começando, você já é mais maduro. Eu acho que tem que olhar para o todo, se a gente está falando sobre tudo. Aquela vez que você me perguntou, Alan, Dan, mas todo cliente seu sabe que você também tem outros serviços além da contabilidade? Aí eu... Mesma coisa que o meu mentor pergunta, né? O Johnny Martins. Todo mundo sabe, é mais fácil você vender para o cliente que está na base do que para o cliente que está de fora. O papo do CAC, né? O custo de aquisição de cliente. E o marketing entra dentro desse indicador. Então, tem empresa que tem um CAC muito alto, mas esqueceu de trabalhar a base. Se ele estiver trabalhando a construção da reputação como você propõe, essa reflexão, o que eu faço... O que eu deixo de contribuição, eu acho que encurta o caminho. A gente não quer que as pessoas errem os mesmos erros que a gente, né, Alan? De jeito nenhum. A gente faz esse exercício para entender quem é a empresa, quem é a pessoa que está ali, porta-voz, né? Qual que é o objetivo que ela vai traçar. E antes de eu fazer esticar um pouco mais sobre esse assunto, só vou complementar o do CAC, né, com a aquisição de cliente. Eu costumo dizer que toda empresa, todo tipo de serviço tem o que eu chamo de cigarrinho de boteco. É aquele produto que você vai no boteco só para comprar um cigarrinho, tá vendo? Mas de repente do cigarrinho você estendeu ali para tomar uma cervejinha, você comeu um amendoim, você encontrou um seu amigo ali, você acabou sentando, você começou a bater papo, você consumiu mais alguma outra coisa, alguma outra bebida, aconteceu uma aposta ali, você já está fazendo uma outra coisa ali dentro, você só saiu de casa para comprar um cigarrinho. E entrou na famosa esteira de produtos. Esteira de produtos. Então, quando a gente encontra o produto chamariz de toda empresa, a gente consegue vender esse produto a larga escala para que o time comercial faça as vendas posteriores, entendeu? Então, a gente atrai. E aí, olha a importância do interno. O interno começa a vender os outros. Você buscou isso, mas de repente esse daqui é melhor para você no momento que você está. Ou você comprou esse, que você acha de comprar esse daqui também, que vai ser melhor para esse outro problema que você está resolvendo. Ouvir, escutar e vender. Aliás, ouvir, entender, né? E vender para aquela pessoa, para aquela empresa. Mas você já está com a base ali. Está com o lead, né? O interessado ali com você. Sim. Ontem eu estava na gravação do podcast do Alfredo Soares, do G4 Educação, com o Johnny e a Carla Martins, e ele falou algo nesse sentido. Ele também soltou algumas provocações ali. O que a sua empresa faz? Qual é o produto que te... né, a sua porta de entrada, que te traz mais margem, que vai te levar para essa esteira, e como que você vai comunicar isso dentro do marketing. Então, isso que você está trazendo é muito atual, e é para realidades de tamanhos diferentes. Só que eu só percebo que aquele serviço é o de maior entrada, tem o melhor processo ali de vendas, é a maior aceitação do público, se o financeiro está funcionando. Porque senão são
dados que a empresa não tem. E hoje quem mantém os dados, quem detém os dados, tem mais poder de expansão, de crescimento, de poder colaborar melhor com o mercado. Sim, a famosa frase do que não pode ser medido não pode ser gerenciado, né? Se a gente tem números, a gente consegue gerenciar. Como que a gente vai gerenciar aquilo que a gente não conhece? Eu acho que meu markup é esse, eu acho que a minha margem é aquela, mas eu vi no YouTube um vídeo, alguém ensinando, né? A pessoa faz assim, ela quer fazer ela mesma, mas às vezes nem é tão caro. Pode dispor de algo mais profissional, conhecer os próprios números e gerir a empresa com base em dados. Exatamente. E também não adianta, né, Alan, aquele empreendedor que ele acaba registrando, mas ele não faz nada com os números. Aquela pessoa que tem uma certa disciplina para registrar dados, é tudo... Mas não sabe usar o dado. O que você está fazendo com esses dados? De repente, você pode fazer essa parte que você... Ok, você está tendo essa disciplina, mas você precisa só de um olhar. Entra um especialista e fala, a margem aqui, isso aqui. Exatamente. Vamos por esse caminho, por esse. Existem técnicas, né? Para tudo existe um método. Exatamente. Toda vez que as empresas contratam pesquisas, que é fundamental, seja de satisfação, seja de avaliação de um serviço, ou para aceitação do público para um novo serviço ou produto, você precisa ter essa leitura. E essa leitura, ela precisa ser com um olhar estratégico. Senão você não vai conseguir chegar no seu resultado. Sim. E quando a gente fala aí de acertar públicos, a gente precisa ter essa leitura muito bem alinhada. E, Dan, até um assunto legal que a gente estava deixando de lado, que é dentro do brand, quando os médicos, os profissionais não estão com isso muito bem alinhado, você também tem os dados e não sabe o que fazer, porque tá um dado inútil ali. Por mais que seja uma coisa muito valiosa, se você não sabe usar, é um dado inútil. E aí eu trago para todos aqui que estão assistindo a gente, tá? A primeira provocação de branding. Tá, você fala, você tá falando de brand e tal, você é da Nube aí, mas ainda não entendi o que é. Vou passar o primeiro, o exercício mais básico para você conseguir se posicionar. Que espero que estejam aí com alguma coisa para anotar, para fazer junto aqui, mas basicamente você pegar os 3 principais pilares da sua empresa. Então, você anota aí como, aliás, o que, primeiro, o que você faz. Eu ofereço o serviço tal. Tá? Certo. Por quê? Esse serviço tal, eu ofereço ele porque vai resolver o problema X, Y e Z. Qual é a dor do seu público? A dor do meu público. E como? Como que isso vai resolver? Então vamos recapitular. Anotaram? O que, como e por quê? O que, como e por quê. O que você faz, como você faz e por que você faz. Entendeu? Se você não tem a visão do porquê você faz, e já disse, não adianta, talvez não tenha mudado ali a ordem, né? Mas o que, como e por quê. Se você não tem o porquê, e eu já te disse que não é ganhar dinheiro, você tá nadando. Dinheiro é o fim, né? A gente está falando do meio, por que você acorda, né? O que você entrega para o mundo, a sua empresa? A gente fala da Nube Borba, que oferece um dos serviços da BPO financeiro para mudar a sua relação com o dinheiro. Sim. O teu propósito virou esse. Sim. Por mais que talvez você sempre tenha tido esse propósito, mas ele nunca tenha ficado claro na visão do público. Mas o teu propósito é mudar a relação das pessoas com o dinheiro. As pessoas elas não sabem lidar com esse recurso. Elas não sabem o que fazer e quando vê o dinheiro na conta, acha que pode esbanjar. Sim. A tua função é ajustar essa relação. Sim, a relação com o dinheiro envolve a relação com a realidade. Exatamente. E olha como a gente vai fazendo vários links, né? Sim. Mas o propósito as pessoas entenderam. Sabe que eu tô com um problema financeiro, não que você não conseguiu um empréstimo, mas você vai saber me orientar, olhar para os meus dados, para os meus números, para o que eu recebo, para o que entra, para o que sai, e falar, vai por aqui.
Até porque você tocou num ponto que eu gosto bastante, nesse trabalho de educar financeiramente as pessoas, quando eu pego alguém para mentorar, pessoa física, eu vou entender o que é importante para essa pessoa. Quais são os seus inegociáveis? Né? Entre o essencial, o necessário e o supérfluo. Vou entender seu custo de vida ideal e o real, né? Que realidade você tem hoje, aonde você quer chegar, beleza. O que é importante para aquela pessoa? Para colocar dentro do orçamento dela. Então, tudo pode ser feito. E não quer dizer que vai viver na escassez. Exato, só importa o como. Então, a gente precisa ajustar, e muitas vezes isso estão em questões profundas de mentalidade, de crenças, para que a gente possa chegar numa esfera mais abundante. E aí, quando eu entendi isso, eu falei, pera, não é só contabilidade. E olha que a contabilidade ela é uma ciência da riqueza e da prosperidade, mas o financeiro é a matéria-prima da contabilidade. E aí eu me encantei, mas quando você chegou e me fez a pergunta, eu ainda não estava com toda essa... Eu sei o que eu consigo entregar. Você sabe. Eu sei que é de valor, mas tá, Danúbia, o que você resolve? O que você transforma? A forma como as pessoas encaram o dinheiro. Com leveza, assim como a gente tá trazendo aqui, e eu espero ter você aqui mais vezes, porque esse papo vai longe. Como que estamos de tempo? Então beleza, tem tempo para mais uma perguntinha legal. Queria aproveitar o seu olhar especialista para a gente, de novo, trazer um pouco de provocação para o pequeno. Como que ele pode comunicar a sua marca na rede social quando ele está sem uma assessoria, sem ele parecer forçado? Muito bom. Muito bom mesmo. E é uma das maiores preocupações, né? A pessoa querer fugir, querer, não sei gravar, eu vou parecer forçado e tudo mais. Mas, só de você alinhar o que, como e porquê, você já consegue ter uma visão do que você está fazendo, tá? Para você não falar coisas demais. Quanto mais simples, melhor. Tá? Então, por exemplo, você me falou da pessoa que quer aparecer, quer estar ali, mas não tem muito recurso para contratar. Então é o seguinte, pensa sempre que o seu cliente não entende do seu assunto. Seu cliente não entende. Então, não adianta você ficar no teu ecossistema de querer falar os termos técnicos da sua área. O contabilês, por exemplo. O juridiquês, e tantos quês aí, que as pessoas não vão entender. A pessoa não é obrigada a saber isso. Ela tem que saber como você resolve um problema. Você só tem que provocar o problema na pessoa e como que a pessoa resolve esse problema. Você nunca vai ser o salvador da pátria. Sim. Tá? Você tem que ser o guia para a pessoa resolver o problema. Eu tenho que ter autonomia para eu resolver o meu próprio problema. Só que quem vai me ajudar a resolver o meu problema vai ser a Danúbia. Ela não vai resolver o problema. Eu vou resolver o problema. É meio complicado. Mas é a jornada do herói que a gente faz, tá? Então, quando você alinha isso, você tem muito mais estrutura para você fazer. Se você já sabe o produto que você tem de melhor ticket e tal, e começa a perguntar para o seu público também. A gente fala de pesquisa, mas abre uma caixinha de pergunta. Qual a maior dúvida da minha área? O que você tem curiosidade de saber sobre o serviço tal ou o assunto tal? Sim. A pessoa já vai te dar uma gama de informações ali. As ferramentas de hoje estão diversas, né? E hoje o público, acho que ele está mais propenso a responder uma caixinha de pergunta do que uma pesquisa. Exatamente. Que você envia, né, de satisfação. Quando a empresa não tem estrutura para investir em pesquisa, uma outra alternativa, você vai nos seus concorrentes que já estão produzindo conteúdo. O que eu gosto muito de fazer? Eu entro em canais de YouTube que tem uma densidade muito maior de tempo, né, de tela, do que um Reels você vai ter ali de 1 minuto, 1 minuto e meio no máximo. Um vídeo no YouTube você pode achar aí de 30 minutos, 40 minutos, pessoas falando sobre o assunto. Vai ter comentários de perguntas sobre aquele assunto. Se aquelas pessoas têm dúvidas sobre aquele assunto, você pode explorar aquelas dúvidas para você fazer só essa pesquisa, entendeu? E aí você consegue entender ali e você vai falar da tua forma mesmo. Não queira inventar moda, não queira parecer um jornalista ou
algo que você não é, sabe? Imitar alguém. Acho que a verdade vende, né, Alan? Exatamente. A verdade vende. Eu tenho aqui a Danube aqui sentada comigo num podcast, a mesma que é minha cliente, a mesma que eu sou o cliente. Sim. Senão eu vou ver pessoas diferentes, personalidades diferentes. E aí eu falo, então quem é a Danube? Embora eu disse num outro podcast que eu sou muitas mulheres dentro de mim mesma. Mas eu o propósito é o mesmo. O propósito é o mesmo, eu dou risada alta, eu fico à vontade, eu gosto de comunicar, gosto de conversar, é isso aí. Não tem mais aquele de tem que. Não tem que nada. Você tem que. Não. É você. Essa sou eu, estou em construção, né? Estou em reforma e a gente melhora. Primeiro a gente começa, depois a gente melhora. Sempre. Eu queria acrescentar uma pergunta nessas três que você colocou. Então, a primeira delas não seria o quem, o que, como e por quê? Ó, a gente não trata essa metodologia se chama Círculo Dourado. Tá. Ela não trata aqui o quem, porque a gente faz um trabalho antes de entender o público-alvo. Separado para entender o público-alvo. Exatamente. Tá. E dentro dela, às vezes a gente faz caminhos diferentes, sabe? Quando o seu produto já está no mercado, você vai atrás do produto do consumidor final para ele. Se ele não está no mercado ainda, você vai entender o público para entender a melhor solução para ele. Sim. Ou se você for criar um novo produto, né? Então, peraí, esse público está com essa necessidade. Vamos criar um produto para resolver esse problema? Então, por isso que nesse momento ele é tratado de forma isolada. Nesse daqui já é para quem já está atuando. Então, eu quero entender o que você faz e o seu propósito. O que você faz, como você faz isso, tá? E por que você faz. Tá. Entendeu? E o porquê, ele tem muitos porquês. Todo mundo tem muitos porquês. Sim. O porquê seja para resolver um problema daquele determinado público. Pode ser isso também, pode ser resolver alguma questão muito específica de público, pode ser uma missão de vida, algo que você vai trazer de mudança para o mundo, né? Para aquela comunidade, ou para aquele grupo, para aquele nicho. Então, tem 1000 porquês que você pode explorar. E esse porquê vai ser seu. Muito bom, muito legal fazer esse exercício. E você sabe o que isso me lembrou? Semana passada eu estava ouvindo no NASA Experience, o Geraldo Rufino falou assim: se você não consegue explicar para uma criança de 8 anos o que você faz, tá errado. Você tem que explicar de uma forma que uma criança de 8 anos possa entender o que você faz. Eu falei, uau, que exercício, né? Tô há uma semana assim pensando, será que, né, tá numa linguagem descomplicada? Exatamente. Eu acho que a gente também tem que se revisitar nesse sentido, né, Alan? Total. Esse também é um dos exercícios para chegar nessa resolutiva. Tá? Você acha que... Eu sei que a gente tem todo o tempo do mundo para falar sobre isso, mas vamos usar o meu exemplo que você citou aqui, tá? Você acha que eu transformo a sua relação com o dinheiro através da educação financeira? Uma criança de 8 anos entende ou eu preciso mudar? Olha, para uma criança de 8 anos, talvez ela não entenda, mas se de repente a pessoa já está com esse problema, ela vai entender, entendeu? Mas para você conseguir passar essa informação para uma pessoa de 8 anos, você vai falar, ó, eu cuido, eu faço com que seus problemas financeiros, com que você consome, com que você gasta, seja distribuído de forma correta para você não ter problema no futuro. Aí eu ajustaria para dinheiro, né? Problemas financeiros, a criança vai fazer assim, oi, né? A sua relação com o dinheiro. Então eu pego a essência do que eu estou comunicando, transformo a sua relação com o dinheiro através da educação financeira. E se eu estou falando com uma criança de 8 anos, eu ajusto dentro dessa essência que eu cheguei nela, né? Depois de muita reflexão sobre o que eu entrego e ajusto. Exatamente. Esse é o que você faz, como você faz isso. Aí, entendeu? Sim. Transforma a sua relação com o dinheiro. Como? Fazendo o método A, B e C. Por quê? Porque eu acredito que as pessoas precisam viver sem dívidas e conseguir deitar sua cabeça no travesseiro de noite sem se preocupar com como que vai pagar as contas no futuro. Sim, porque as pessoas precisam parar de pensar que o dinheiro é sujo, né, Alan? O dinheiro não é sujo. E ele é solução. Ele não é um problema. A falta dele é que é. Sim. E dentro do método que a gente acredita,
para que as pessoas tenham uma forma mais próspera e leve de viver. Porque essa relação com o dinheiro ela é muito pesada. Ou é a falta dele, que gera divórcio, que gera separações de sociedades e muitos problemas no país, porque a gente não tem uma educação financeira. Então, eu entendi que esse é um serviço de alto valor agregado. Às vezes, pegar uma pessoa que tem... ela tá ganhando dinheiro, tá ok, só que ela se sente mal. Porque tem algumas pessoas da família que não têm a mesma condição. Cara... Eu acho isso uma loucura. Eu tenho que ajudar, eu tenho que... aí ela se sente obrigada. E eu acho que tudo que você faz de bom coração, com verdade, tá ok. Quanto eu posso doar por mês? Eu não sou obrigada. Eu faço isso porque eu me sinto bem, por exemplo. Né? Mas é uma consciência ali de multiplicar e dividir, na verdade, dividir o seu recurso financeiro, que eu acho que vem um pouco depois. Primeiro, a pessoa precisa aprender a gerar, cuidar, proteger e multiplicar. E dentro disso está o seu trabalho, que comunica o que ela faz, ela vai, né, para que ela tenha mais ganhos. Você é um profissional que trabalha olhando para as métricas, que olha para o desempenho financeiro. Qual foi o teu faturamento? Está melhorando? E o número de clientes? Você está tendo resultado? Eu acho que é isso, sabe? E esse trabalho, ele nos encanta, eu acho que é isso, porque a transformação, você vê uma pessoa, um cliente que chega para você cru, e você vê ele assim, não deixa seu coração quentinho? Total, porque quando a gente faz essa construção, a gente está trabalhando também com o autoconhecimento. Sim. Aquele profissional já está ali, já está formado. Eu não estou mudando nada. Eu só estou dando palco para as características, para as qualidades, para que a gente consiga comunicar isso. Então, muitas vezes eu falo assim, olha, sua finalização ficou. O profissional é isso, isso e isso, você atende dessa forma e tudo mais, e todo o check-up ali de como é. E aí a pessoa fala, caramba, eu nunca tinha pensado que eu faço isso. Eu nunca pensei em ser desse jeito. São coisas que acontecem quando a gente está pronto, eu acho, né? Exatamente. E essa mudança que a gente traz na vida das pessoas, nossa, não tem preço. Não tem preço. A pessoa saber se posicionar, trabalho muito com mulheres, empreendedoras, e elas começam a se posicionar, a mostrar o trabalho delas ali, de uma forma que talvez no mercado de antigamente não valorizava, né? Em mercados que são predominantemente masculinos, né? Sim. A contabilidade mesmo, predominantemente masculino, e uma mulher que empreende, que mostra o seu conhecimento, a sua habilidade técnica, e está mostrando para que veio, né, com um propósito. Isso é muito bonito. É gratificante poder participar, ter o privilégio, nós chamamos de privilégio, poder participar dessa construção e mostrar isso para o mundo e fazer com que você alcance os palcos que merecem. Eu super aprecio, sabe, Alan, essa forma como você trata. Suas clientes são mulheres, né, assim como eu, e eu acho que a mulher, ela precisa mesmo desse lugar, e de olhares generosos, que ajudem ela a tomar a posse do seu poder. Porque, como você falou, o mercado, muitas vezes, de certas profissões são muito masculinos. Tem uma dificuldade, então por que elas não se apoiam? Uma mulher, quando vê a outra ascendendo, ela tem que bater palmas, né? Prestigiar, vamos juntas, não é um território de se degladiar, de competição, né? A gente tem que estimular a competição, né? Todo mundo se estimula a ser melhor, mas está todo mundo cooperando. Quando eu abro o caminho, quando eu apareço, eu estou abrindo caminho para outras mulheres fazerem o mesmo, num cenário que anteriormente só homem tinha voz. Então, a gente quer ter voz, e eu, assim, preciso parabenizar você por esse trabalho, a forma como você deixa a gente à vontade na hora da gravação, sabe? Você entende, a gente fala, peraí, vou retocar o batom, eu entendo, vai lá, essa tranquilidade, é o que a mulher precisa, de ambientes acolhedores, seja atrás das câmeras, seja na hora de enfrentar um público, um cliente, um fiscal, né? Existem vários... Tá preparada. Eu acho que é importante esse olhar. A gente tem essa missão. Também adoro trabalhar com mulheres.
na parte da gestão financeira, já peguei cada caso que você fala, nossa, que judiação. Sabe, a mulher provendo o lar, bancando aquela casa, sustentando toda uma situação e se sentindo mal por isso. Querida, levanta a cabeça e fica feliz, não é? Porque, então, assim, eu trabalho nesse sentido de dar autonomia para elas e eu acredito que isso continua indo de encontro ao que você faz. Você faz a mulher acreditar na própria imagem, se sentir bem com isso e mostrar para o mundo para que ela veio, sem a síndrome do patinho feio, né, Alan? Totalmente longe dessa síndrome. E a gente, pelo menos eu percebo muito, que as mulheres entram no mercado para mostrar para que veio. Passam por muitas coisas, né? Eu digo assim, de questão de gravidez, pô, tem que, de repente, se afastar um tempo da sua profissão, e o tempo que você fica fora, às vezes você perde a visibilidade, tem que recomeçar, ou N fatores, né, que muita gente sabe as particularidades que tem. E quando a gente consegue acender isso, a gente tem que mostrar realmente, né, que está acontecendo e dar força, mostrar que pode, é possível. E aí a forma que é feito, isso que é maravilhoso, né? Todas as mulheres guerreiras estão ali prontas para enfrentar todo tipo de desafio, sem descer do salto. Sim, eu ouvi outro dia, achei tão interessante, você falou de mulheres guerreiras, eu lembrei. A gente precisa lembrar que beleza, lá fora é uma batalha, a gente tem que escolher primeiro, saber escolher as batalhas, mas a gente lá fora está com uma armadura. Sim. E quando chegar em casa, tire a armadura. Para você não descontar no esposo, nos filhos, a reatividade que você muitas vezes precisa usar lá fora. A reatividade, esse empoderamento a qualquer custo, que eu também não acho legal, mas precisa do equilíbrio nessa jornada, né? Muito, muito mesmo. E o bom é que a gente está começando a perceber, eu mesmo hoje, como eu te falei, a maioria das clientes que a gente atende na agência são mulheres, isso é muito legal, a receptividade é outra, a forma que ouvem a gente, porque às vezes fala, pô, ele está trazendo ideias, está trazendo ideias, a gente está entendendo, está construindo juntos, quando se a gente está no lado masculino, você fala, não, você quer ganhar dinheiro, você quer isso, tal. A gente pode pensar, não, mas eu não quero pensar. A mulher está aberta a entender, a melhorar e a construir. É uma visão, assim, talvez muito pequena, mas dentro da realidade que eu vivo, sabe? Então, por isso que eu tenho essa maior facilidade e tenho muito mais resultados também. Eu não acho que existe nada pequeno. Acho que tudo que transforma é grande. Eu super apoio isso, eu acredito muito nisso, na força da mulher, que é ela que gera a vida. Sim. Então as pessoas precisam olhar para isso. Toda vez que você dá voz para uma mulher, você está trazendo essa reflexão. Vamos ser um pouco mais generosos com elas e também da mulher para ela mesma. Então eu acho que qualquer transformação que a gente fizer nesse sentido, meu amigo, é grande. Gigante, né? Já. E realmente, chegou em casa, tira a armadura, porque a gente vê muitos comentários maldosos também na internet, quando a mulher está aparecendo, a mulher não pode acender muito, qualquer coisa está chamando a atenção, tá vendo algo que não existe ali. Sim. É triste, é muito triste. Outro dia eu ouvi isso, sabe, de uma mulher. Foi bastante triste ouvir, mas você não acha que você está aparecendo demais? Você está muito estrelinha, você anda brilhando muito. Eu falei, puxa, que ótimo. Porque as estrelas, elas existem para iluminar a vida das outras pessoas. Que bom! Incrível. Que bom que você está pensando assim, sinal que eu estou no caminho certo. Exatamente, e se estou brilhando, por isso que você está vendo, né? Porque eu estou brilhando. Sim, mas na verdade ela não entendeu o meu recado. Né? E aí eu acho que não tem a ver com comunicação, tem a ver com mentalidade. E eu gosto muito de falar sobre isso, porque às vezes a pessoa também não entende aquela mensagem, porque ela está numa mentalidade um pouquinho mais fechada, ainda não chegou o momento dela olhar para isso, e tá tudo bem também, mas o que eu quero com esse movimento de ascender, de elevar a mulher, a profissão e tudo mais,
é tão somente fortalecer um caminho para que todas as mulheres fortes que eu convivo e aquelas também que se sentem fracas, mas eu sei que não são, possam vir junto. Exatamente, isso é muito bonito, né? Precisa construir o caminho, trilhar juntas, né, para que isso aconteça. E não é questão, até quando a gente fala um pouco disso, as pessoas falam, não, você está se fechando, só vai atender mulher, só isso. Não é isso. É a gente mostrar que existe um mercado que está crescendo, que precisa de ajuda para alavancar e tudo mais, e está aberta a receber ajuda. Sim. Esse que é o mais bonito. Está todo mundo aberto a me procurar, a te procurar, a entender. De repente fala assim, não é o momento para agora, mas eu gostei da proposta, mas eu preciso me organizar financeiramente. Então, fala com a Danúbia. A gente tem essa troca, mas é interessante porque existe uma conversa, existe um interesse em saber. Muito bom. Alan, para a gente finalizar, claro. Posso contar com você na edição número 2 da Empresa do Futuro? Com certeza, vou estar lá, sempre. Então tá bom. Foi muito bom ter você por aqui. Quero recebê-lo mais vezes. Foi muito legal o recado que a gente mandou para mulheres, para médicas. Enfim, deixe seus comentários. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seus comentários. Espero que vocês tenham gostado. A gente deixou uma mensagem bem bacana para mulheres, para médicas. E eu conto aqui com um amigo, além de um profissional. Alan, muito obrigado pela sua contribuição. A gente se encontra toda semana, Sim. Mas é legal a gente ter esse trabalho de levar essa mensagem. Eu agradeço por você ter aceitado o convite e que a gente esteja junto na edição número 2 da Empresas do Futuro. Eu que agradeço o convite. A gente combinou, antes de iniciar aqui, que a gente não ia ter um script para conversar, porque a gente queria que essa conversa fluísse, tanto entre nós dois, com você que está aí também, porque tem uma ponte, né, entre vocês aí, e que essa conversa tenha sido muito produtiva, tenha trazido um enriquecimento de alguma forma, um despertar para alguma das nossas áreas, ou para o pensamento de como a gestão é importante, e estou sempre à disposição. Beleza, perfeito. A nossa ideia é essa mesma, é gerar provocação e reflexão para que você faça movimentos que te levem ao futuro. O futuro já começou e eu te espero no próximo episódio.